Bom dia, meus amados irmãos. O motivo de nós estarmos agradecendo a Deus por mais esta rica oportunidade que tem nos concedido, manhã fria de domingo, mas graças a Deus nós estamos aqui para nós adorarmos aquele que é digno de toda honra e toda glória e de todo louvor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo que ele escreveu, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos assim hoje concluirmos a mensagem que nós iniciamos domingo pela manhã. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo número 8. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 8. Que nos diz assim a palavra do Senhor: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, como eu falei aqui anteriormente, logo no início, nós iniciamos uma mensagem domingo com o seguinte título: O que realmente importa é o amor. E domingo, só para nós fazermos uma breve recapitulação, nós vimos que o que importa realmente é o amor. Em primeiro lugar, nós vimos o quê? Que a melhor utilidade que se pode dar à vida é nós amarmos. E nós vimos também que a vida sem amor não tem realmente nenhum valor. E nós vimos por quê? Porque o amor, ele é para sempre. E nós vimos também que na eternidade nós seremos avaliados quanto aquilo que nós praticamos acerca do amor. Mas também, em segundo lugar, nós vimos que a melhor expressão de demonstrarmos o amor, e que nós veremos se estamos verdadeiramente demonstrando o amor, o tempo é quem vai mostrar a cada um de nós se verdadeiramente estamos praticando o amor. E nós vimos, em terceiro e último lugar, que o melhor momento para nós amarmos é agora, é no presente, pois estamos aqui neste mundo de passagem.
E hoje nós vamos ver do versículo 4 aí que nós lemos, do capítulo 13 de Coríntios, até o versículo 8, as virtudes do amor. O apóstolo Paulo aqui, ele vai, ou melhor, ele destaca 3 verdades sobre o amor que nós vamos considerar nesta manhã. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai mostrar o que é o amor, o que não é amor e o que o amor ele faz. E nós vamos ver que o amor, primeiramente, o amor ele é paciente e é benigno. Vamos ver também o que não é amor. Nós vamos ver que o amor ele não é ciumento, ele não se ufana e ele não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses e não se ressente do mal. O amor também ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E por último nós vamos ver o que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E o amor jamais ele acaba. Então aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vamos ver detalhadamente as virtudes do amor, né? Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é o amor. E Paulo começa logo aí no versículo 4, dizendo o seguinte: primeiramente, o amor ele é paciente. E o que é um amor? O amor, por que ele é paciente? Porque quando nós exercemos verdadeiramente o amor que é paciente, este amor ele tem uma capacidade infinita de suportar. O termo grego usado aqui sempre vai descrever a paciência com pessoas e não com as circunstâncias. Nós temos que distinguir isso aí. Uma coisa é eu ter paciência, suportar as circunstâncias. Outra coisa é eu suportar as pessoas. Eu posso esperar um determinado tempo que eu desejo alcançar lá na frente, suportar várias coisas, mas o termo aqui sempre descreve a paciência que nós devemos ter e exercer este amor com as pessoas. Trata-se daquela pessoa que tem poder para se vingar, mas não faz. E o termo aqui no grego é escrito o seguinte: macrotomia, que é paciência esticada ao máximo. Irmãos, vamos ser sinceros. Num tempo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas, podemos dizer assim num termo popular, estão com os nervos à flor da pele, o amor paciente é de necessidade vital para nós praticarmos nos nossos dias. Há pessoas que dizem, que tem um pavio curto, e tem pessoas que nem pavio têm, já explodem com facilidade e com qualquer coisa. Há pessoas que parecem, sabe o quê? Um barril de pólvora.
que explodem ao sinal de qualquer calor. Você já conhece pessoas assim, ou já conheceu? Pessoas que não têm paciência, não suportam nada. E muitos abrem até a boca. Eu já vi até cristãos dizerem o seguinte: olha, o meu pavio é curto, eu não suporto certas coisas. Mas Paulo diz que nós, como cristãos, devemos ser pessoas pacientes. É paciência esticada ao máximo. O amor, amados, ele tem uma infinita capacidade de suportar situações e pessoas que são até mesmo, muitas vezes, hostis. E é a mesma ideia de nós sermos o quê? Longânimos. Quem ama tem um ânimo longo. Quem ama tem um ânimo esticado ao máximo. O verdadeiro amor, podemos dizer assim, que ele é um amor sacrificial, e esse amor é paciente com as pessoas. É aquilo que Jesus ensina, que este amor, ele tem a capacidade de andar a segunda milha. Quando alguém nos fere, nós não reagimos. Quando alguém nos fere ou nos ultrajam, não revidamos com ultraje. E tinha um que era pavio curto, um dos apóstolos que eram pavio curtos, e aprendeu com Jesus a prática do verdadeiro amor, que é o amor sacrificial. Este apóstolo, que tinha um pavio curto, se chama o apóstolo Pedro. Pedro era um homem falastrão. Muitas vezes falava sem pensar. Quando Jesus diz que seria crucificado, era necessário que ele fosse morto, crucificado. Ele repreende a Jesus. E Jesus, nós sabemos que Jesus repreende a Pedro, né? Dizendo que Pedro não estava cogitando as coisas de Deus, e sim as dos homens. Mas este homem, este irmão, este apóstolo chamado Pedro, com o passar do tempo, depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus vem, restaura o seu ministério, porque Pedro até então ele havia desistido do seu apostolado, vai voltar à antiga prática, à antiga profissão, que é pescar com os demais. Mas Jesus vai e restaura o ministério de Pedro, e Pedro vai aprender a prática do verdadeiro amor, que é o amor sacrificial. E Pedro, abram comigo aí, primeira carta de Pedro. Pedro escreve, não desmarquem aí em Coríntios, abram comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23, Pedro vai escrever aos cristãos que estavam sendo perseguidos na sua época, aquilo que eu disse: quando alguém nos ferir, quando alguém nos ultrajar, não revidarmos da mesma forma, mas agirmos com amor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23, que diz assim: porquanto, versículo 21, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes o quê? Os seus passos, o qual não cometeu pecado,
nem dolo algum se achou em sua boca. Preste atenção agora no versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Pedro vem instruindo aqui os cristãos da sua época, para que quando alguém nos ultrajar, não revidarmos com o traje. Quando formos maltratados com qualquer quem quer que seja, nós não fazermos ameaças, tomando assim o exemplo de Jesus Cristo. E Pedro diz o seguinte: olha, para isto mesmo nós fomos chamados. Então, amados irmãos, se nós ainda não aprendemos com Cristo a prática do amor sacrificial, que primeiramente ele é paciente, nós devemos colocar em prática e aprendermos esta grande lição para as nossas vidas. E fica aqui uma pergunta para cada um de nós: nós temos a capacidade de suportarmos pessoas ou circunstâncias ao máximo? Nós fomos chamados para isso. Porque isto é o que Paulo aqui ensina aos coríntios, e nós vamos ver depois por que Paulo está ensinando aos crentes de Corinto aqui no capítulo 13. Mas lá na frente nós veremos. Mas em segundo lugar, Paulo diz que primeiramente, o que é o amor? Ele é paciente. Mas também em segundo lugar, e mesmo no versículo 4, ele diz que o amor ele é benigno. A palavra aqui benigno traz a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. É sermos, podemos dizer assim, doce para com todos. A igreja de Corinto estava se comportando de uma forma totalmente diferente daqui que o apóstolo Paulo menciona aqui. Como era que a igreja de Corinto estava se comportando em relação à paciência e à benignidade que eles deveriam ter de uns para com os outros? Na igreja de Corinto, em primeiro lugar, nós vamos ver mais adiante, havia divisões e contendas. Não existia paciência entre os crentes. Ao contrário, eles não suportavam uns aos outros e estavam totalmente divididos. Havia divisão entre eles. Eles não eram unidos, não tinham a mesma disposição mental que deveriam ter de uns para com os outros. Volte aí um pouco nessa primeira carta aí de Coríntios, capítulo 1, para nós vermos isso. Primeira carta aí de Coríntios, capítulo 1. E assim nós vamos entender porque Paulo aqui no capítulo 13, ele pega esse capítulo aqui, nos mostrando o que é o amor, o que o amor não faz e o que o amor faz. 1 Coríntios 1, versículo 11. Veja o que é que Paulo diz: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Então alguém da casa de Cloé informa o apóstolo Paulo que na igreja de Coríntios estava havendo o quê? Contendas entre aqueles irmãos.
Agora mais adianta aí, capítulo 3 dessa mesma carta. Os coríntios, eles se achavam tão espirituais, mas na verdade eles diziam que eram cristãos, e a igreja de Corinto era uma igreja que Deus, pela sua graça, todos os dons, assim poderia ter, Deus designou para aquela igreja, mas eles estavam agindo de uma forma totalmente errada, não estavam agindo com amor de uns para com os outros. Capítulo 3, veja o que é que Paulo vai dizer a respeito dos cristãos de Corinto. Eles diziam que eram espirituais, que eram melhores do que os outros cristãos, mas veja o que é que diz aqui no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como o quê? Crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Estavam agindo na carne. Porquanto, aí Paulo vai dizer, como é que se evidencia que vocês estão sendo carnais? Paulo vai dizer: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Aí Paulo vai dizer: servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então estava havendo contendas na igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de partidos. Se você pegar no capítulo 1 também lá, vai dizer que alguns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas e outros eram de Cristo. Aí Paulo vem corrigir aqui, olha, vocês agindo assim, vocês estão agindo segundo a carne, vocês estão sendo carnais. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas foi o meio que Deus colocou em nossas vidas para transmitir o evangelho a vocês. Mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá todo o crescimento. Nós somos apenas o quê? Cooperadores, lavoura de Deus, e edifício de Deus são vocês. E ainda aí no capítulo 6, veja o que é que Paulo vai dizer também acerca dos coríntios. Algumas pessoas estavam levando outros irmãos a juízo perante os incrédulos. Veja a situação. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou não sabeis que havemos de julgar os próprios os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, havia um caso lá, um problema que precisava ser tratado, estavam levando a juízo perante os incrédulos. E Paulo diz: vocês dizem que são tão espirituais e vocês não tratam o problema entre vocês mesmos? Que qualidade de amor é esse que vocês receberam da parte de Cristo? O amor, ele é benigno, ele age com benignidade, ele reage com bondade. Como nós podemos ver, amados irmãos, aqui no capítulo 13,
Paulo escreve esse capítulo aqui, mostrando acerca do que é o amor, porque os cristãos da igreja de Coríntios, eles eram indelicados de uns para com os outros. E Paulo diz que a terapia de Deus para corrigir este problema que havia na igreja de Coríntios era a terapia do amor. Temos que exercer o amor, segundo o apóstolo Paulo. Porque só com o amor, que é paciente, que é benigno, é que poderiam corrigir aquele problema que estava existindo dentro da igreja de Corinto. Como nós vimos aqui, alguns crentes já estavam levando outros próprios irmãos a juízo perante os incrédulos. Eles faziam injustiça uns contra os outros. Eles não apenas disputavam, podemos dizer assim, até competiam e brigavam dentro da igreja, mas estavam levando as suas contendas, as suas brigas perante os incrédulos. E Paulo vem mostrando aqui o problema para solucionar este pecado que estava acontecendo na igreja de Corinto é o amor, porque o amor é paciente. Temos que suportar ao máximo, temos que ser longânimo, temos que agir com benignidade de uns para com os outros. Se não agirmos desta forma, amados irmãos, nós vamos agir conforme a nossa velha natureza terrena. Aí vamos nos tornar como cristãos carnais, agindo segundo os impulsos da nossa velha natureza humana. Porque a nossa velha natureza, amados irmãos, quando alguém pratica uma injustiça comigo ou com você, a nossa velha natureza, ela pede que nós o quê? Revidemos no momento, com a mesma moeda, ou até lá no íntimo do nosso coração. Sabe o que é que nós desejamos? Se não praticamos ou não reagimos dessa forma, não revidamos com a mesma moeda, você fica lá no seu coração: eu entrego nas mãos de Deus, mas Deus vai tratar com você. Não, nós devemos reagir com amor. Entregue na mão de Deus, e Deus é o melhor que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Paulo diz aqui, em primeiro lugar, o que é o amor. Ele é paciente, temos que ter a capacidade infinita de suportarmos uns aos outros. Ele é benigno, mesmo que alguém nos maltrate, temos que agir com bondade para com esses. Irmãos, não temos como negar esta verdade, porque, como Pedro diz, Cristo nos deixou o exemplo para que venhamos seguir os seus passos. Cristo é o nosso modelo de como devemos agir ou reagir diante ao sermos maltratados, injustiçados, injuriados, ultrajados. O modelo é Cristo. Se alguém disser qualquer outra coisa ou disser qualquer outro argumento, está sendo contra as Escrituras. Que é difícil, pastor? É difícil. Você, todos nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, amados irmãos, colocar em prática esse amor. Temos que estar aos pés do Senhor, clamando dia após dia: Senhor, faze de mim, Senhor, um vaso novo todos os dias, renova o meu espírito dia após dia, para que eu ande, viva e pratique
exercendo o verdadeiro amor, que é o amor ágape, um amor sacrificial, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando nós exercemos este amor. É graça de Deus. Temos que estar clamando a Deus. Graça, graça, sobre graça. Então, em segundo lugar, Paulo vai mostrar agora o que não é amor. No versículo 4 lá ele diz, né? Ele mostra o que o amor é, ele é paciente e é benigno. Aí ele vai mostrar agora o que o amor não é. O amor não arde em ciúmes. O amor, primeiramente, o que ele não é, não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. E o que é isso, amados irmãos? O amor, ele não se aborrece, podemos dizer assim, com o sucesso dos outros. Não é preciso ser um psicólogo para saber disto. Muitas pessoas têm mais dificuldade de se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Tem pessoas que têm dificuldade de celebrar a vitória dos outros, de elogiar os outros, de se alegrar com o triunfo dos outros e com o sucesso dos outros. Isso é o que, amados? Isso é ciúme. Nós temos mais facilidade de chorar com as pessoas do que muitas vezes nos alegrarmos com o sucesso dos outros, porque isso é da natureza humana, porque nós somos egoístas por natureza. E Jesus foi bem claro: aquilo que vocês querem que os outros vos façam, façam vocês primeiro. Vocês querem ser bem-sucedidos? Agora, quando os outros forem bem-sucedidos, se alegrem com eles. Se alegre com o sucesso do seu irmão, da sua irmã, seja quem for. Há pessoas que ficam torcendo para que a pessoa não desenvolva, para que a pessoa não saia daquilo que é. E isso se chama ciúme. Irmãos, isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E hoje, nos nossos dias, será que não acontece no meio da igreja evangélica brasileira? Liga para a internet para você ver os cristãos falando um dos outros. Um está mais bem sucedido do que isso, um conhece mais do que outro, outro sabe mais do que outro, a sua igreja é mais próspera, tem mais isso, tem mais aquilo. Irmão, isso é competitividade. Nós somos chamados, não fomos para competir com os cristãos, nós somos chamados para pregar, para preparar a igreja para o encontro com Jesus Cristo, e não colocar nos corações dos membros a esperança apenas nas coisas deste mundo. As pessoas hoje querem líderes, sabe para quê? Para serem bajulados. Mas a preocupação de Paulo aqui, se você vê lá em 2 Coríntios, ele tinha uma preocupação só. Sabe qual era? Os coríntios não suportavam Paulo, até duvidavam do apostolado de Paulo. Mas a preocupação de Paulo, sabe qual era? Olha, está lá em 2 Coríntios capítulo 13. Eu suporto vocês, sabe por quê? Porque eu estou preparando vocês para entregar vocês como uma noiva preparada para o seu noivo. A preocupação de Paulo para com a igreja era essa.
Hoje muitos líderes estão preparando as igrejas, sabe para quê? Como que vai viver a igreja? Vai viver todo o tempo aqui. O líder tem que preparar a igreja para mostrar, para que a igreja viva uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se preparar, porque a qualquer momento Cristo está voltando, para ter uma igreja santa, preparada. Se Jesus Cristo voltar, ela estiver pronta. Por isso que Paulo vai dizer, o amor também, ele não se ufana. A palavra ufanar, o sentido dela significa cheio de vento. E o que é isso? Tem pessoas cristãs e tem até líder que parece um balão, cheios de vaidade, um poço de vaidades, onde os líderes deveriam ser os que devem dar exemplo para a igreja. Por isso, há tantos líderes, há tantos cristãos, parecem um balão, cheios de vaidade, cheios de ufanismo. Não me toque, são cheios de não me toque. Assim estava acontecendo na igreja de Corinto. O verdadeiro amor não se ufana, ele não fica cheio de vaidades. E Paulo continua: também ele não se ensoberbece. Os crentes de Corinto estavam cheios de empáfia, cheios de vaidade. Havia até aqueles que se vangloriavam na presença de Deus, e havia muitos que se gloriavam até em homens, numa espécie de culto à personalidade. Eita, meus irmãos, como nós temos isto nos nossos dias, viu? Pessoas que vêm para a igreja só porque tal pessoa é que vai pregar à noite. Isso se chama culto à personalidade. E havia dentro da igreja de Corinto. Abra aí capítulo 3, versículo 21 e 23. Capítulo 3 de 1 Coríntios, veja o que Paulo diz: porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Havia muitos cristãos aqui que estavam prestando, ou se vangloriando em homens. E até havia pessoas dentro da igreja de Coríntios, que Paulo vai corrigir em Coríntios, que eram falsos mestres, falsos apóstolos, que Paulo vai dizer que não é à toa que até o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. E estes, quando falam, vocês dão crédito. Paulo, quando falava a verdade, eles não gostavam. Paulo, quando mostrava toda a verdade, a igreja reagia de forma diferente. Você é um filósofo, Paulo, nós conhecemos você. Você está falando palavras de filosofia. E Paulo aqui no capítulo 2, se você ler aí, ele diz: quando eu fui ter com vocês, eu não usei de palavras de filosofia, nem vã sutileza, mas quando Deus me enviou para vocês em Coríntios, eu fui no poder do Espírito Santo, e tudo quanto eu falei tem a aprovação de Deus perante vocês. Se você quiser ler aí o início do capítulo 2 dessa carta, ele vai mostrar. Achavam que Paulo estava usando vãs sutilezas, usando a filosofia para ludibriar os cristãos. Aí Paulo disse: não, eu estou falando no poder do Espírito Santo. Agora, se vem outro tal e fala qualquer coisa que agrada os corações de vocês e não a Deus, aí vocês recebem. Mas saibam que esses são falsos apóstolos, porque não é de se estranhar que até o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz. Está lá no final da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você quiser ir ler, leia isso.
Sabem por quê? Abram aí, vamos ver esse texto, 2 Coríntios, capítulo 13. Ou melhor, capítulo 11, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 11. Olha o que é que Paulo vai dizer, versículo 1. Quisera eu me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo, a um só esposo, que é Cristo. A preocupação de Paulo é esta. Olha o que é que diz aí, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e assim se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente de que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha porque muitas pessoas não suportavam Paulo na igreja de Corinto. E embora seja eu falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Paulo tinha alguma dificuldade na sua fala. Ele disse, olha, embora eu seja falto no falar, mas no conhecimento do que Deus quer que eu ensine a vocês, eu não tenho. Me suportem mais um pouco. E é quando ele continua aqui no capítulo 11 mesmo, olha, lá, no versículo 13 deste mesmo capítulo, para a gente adiantarmos aqui, ele vai mostrar que essas pessoas que pregam outro Cristo e coisas que Paulo nunca ensinou à igreja de Corinto, ele diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, na igreja de Coríntios, Paulo estava ensinando o que era, como eles deveriam proceder, como eles deveriam andar. Mas chegava outros e falavam que outro Cristo, que não era o Cristo que Paulo pregava, e eles acreditavam. E Paulo diz, olha, interessante, eu tenho suportado vocês, me suportem mais um pouco, eu quero ensinar mais a vocês e quero preparar vocês como uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Porque este é o meu dever, de ensinar a vocês. Então, Paulo diz aqui o que o amor não é. Não arde em ciúmes, não se ufana e não se soberbece. Paulo corrige a igreja dizendo que essa prática é contrário ao amor. O amor não tem ciúme de quem quer que seja. E devemos, amados, nos alegrarmos com o sucesso dos outros, ajudarmos no possível uns aos outros e praticarmos este amor, mesmo que seja um sacrifício, mas é prazeroso que nós venhamos o quê? Falar toda a verdade de Deus. Mas também, em segundo lugar, Paulo diz que, aí em Coríntios 13, versículo 5, que o amor não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Ou seja, não vive em busca do seu ego, mas vive de uma forma para que possa auxiliar e ajudar os outros. Não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Ou seja, quem vive, quem pratica, quem já tem este verdadeiro amor que foi derramado em seu coração, não vive mais para si mesmo,
mas procura servir os outros. E aqui, amados irmãos, por que há tantas contendas dentro das igrejas? É porque, na verdade, muitas vezes nós não queremos ou não temos disponibilidade para ajudarmos, para servirmos uns aos outros. E quando há, pode acontecer contendas, e cada um buscando o seu próprio interesse. Isso é egoísmo. Mas quando nós colocamos a causa dos outros na frente das nossas necessidades, deixa de existir contendas. É interessante, amados, que na igreja nós temos que ter exercitarmos o amor, é a paciência. Porque se não procurarmos entender quem somos nós, seres humanos, porque nós não somos iguais a uns outros humanamente. Eu posso pensar de uma forma, o irmão pode pensar de outra, a irmã pode pensar de outra. Mas quando a palavra de Deus vem e nos mostra que devemos ser daquela forma, é para nós o quê? Negarmos a nós mesmos e buscarmos viver em harmonia uns para com os outros. E não colocar o meu ou qualquer outro interesse acima dos outros, mas os interesses de Jesus Cristo e não os nossos. Por isso que Jesus Cristo disse: quem quiser, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É estarmos negando diariamente, amados irmãos. Quantas vezes nós convivemos na igreja e às vezes nós já conhecemos um irmão, conhecemos uma irmã, e às vezes aquele irmão, aquela irmã reage de uma forma que jamais nós esperávamos que ele ou ela reagisse daquela forma. Nós temos que estar preparados, pedindo a Deus que nesses momentos a gente venha agir com o verdadeiro amor. Então, em segundo lugar, o amor verdadeiro não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Mas também, em terceiro lugar, o amor não se exaspera e não se ressente do mal. O versículo 5 diz isso. O amor, quando nós exercemos, ele está pronto para pensar sempre o melhor das outras pessoas. O amor verdadeiro, ele não é hipersensível. Tem pessoas, amados irmãos, que são hipersensíveis. E hipersensibilidade se chama orgulho. Tem pessoas que se magoam com qualquer coisa. E isso é também orgulho. Não se ressentir com o mal e não se exaspera. Naquela igreja de Corinto, os cristãos, eles eram hipersensíveis, brigando, fazendo injustiça, levando confusão por coisas fúteis. Eram egoístas e eram carnais. E Paulo diz que só a prática do amor é que poderia restaurar a vida daquela igreja. Vou fazer uma pergunta aqui para todos nós. Você conhece pessoas na igreja que nós somos membros, que são pessoas hipersensíveis?
Não me responda não. Você não pode falar nada que aquela pessoa se magoa. E às vezes aquela pessoa está até errada. E você vai com amor para mostrar, para corrigir ou falar alguma coisa, para confortar. E as pessoas são hipersensíveis. E nós devemos ter paciência com essas pessoas. Temos que agir com amor, porque são nossos irmãos. Não é fácil, por isso que eu disse domingo passado. É fácil amar com amor ágape? Não é. Humanamente falando, você não consegue. Só com o auxílio de Deus. E em quarto e último lugar, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A igreja de Coríntios havia práticas escandalosas, como lá no capítulo 5 você pode ler, que nem entre meus pagãos existia. Um homem estava deitando com a mulher do seu próprio pai. Um escândalo tremendo. A igreja não lamentou, a igreja não chorou, antes fez vista grossa e se adaptou àquela situação. E Paulo diz: o amor, ele não se alegra com a injustiça. Isso não é amor. E por isso que ele diz: o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não pratica a justiça, mas o verdadeiro amor, ele regozija-se com a verdade. E por que Paulo diz isso? Abram comigo lá em Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Diz assim, veja o que Provérbios diz. E Paulo era um profundo conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, viu? Olha o que diz Provérbios 27, versículos 5 e versículo 6. Melhor é a repreensão franca, o que é isso? O verdadeiro amor, do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por isso que Paulo diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. Quem ama verdadeiramente, amados irmãos, quando vê um irmão ou uma irmã em falta, ou ele mesmo, se estiver em falta, alguém vem lhe falar, ele aceita aquela repreensão biblicamente. E se ele ama também seu irmão e sua irmã, ele vai para aquele irmão, para aquela irmã, dentro de um espírito cristão, pedindo orientação a Deus, para conversar com aquele irmão, para repreender aquele irmão, a falta em que aquele irmão, aquela irmã está, porque ele está fazendo isto e está exercitando o verdadeiro amor. Por isso que Provérbios diz aqui: leais são as feridas feitas pelo que ama. Porque quando nós, amados irmãos, não é nada fácil, você que é falho, nós somos falhos, a gente chegar e corrigir um irmão, é fácil? Porque nós podemos falhar da mesma forma que ele também. Mas, diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Se eu sei que aquele meu irmão está precisando que eu vá ter uma conversa com ele ou com ela, para mostrar que ele ou ela está em falta, e eu não faço isso,
eu estou fazendo ou estou dando beijos enganosos naquele irmão, naquela irmã. Não estou exercitando o verdadeiro amor. Porque quando nós falamos a verdade, que é a palavra de Deus, agimos com amor, vai ferir, amados. É qualquer um de nós. Se alguém vem nos repreender em qualquer uma falta, mesmo que você não diga que feriu, mas fere, porque a primeira coisa que nós pensamos, sabe o que é? Por certo, ele ou ela também não falha. Será que também ela não erra? Ou ele não erra? Não é isso que convém. Mas o que convém é quando um irmão ou irmã vem mostrar a mim que eu estou em falta, eu devo baixar a cabeça, agradecer. Realmente, meu irmão, realmente, minha irmã, eu estou em falta aqui, conforme o irmão está me mostrando, conforme a irmã está me mostrando. Eu vou corrigir essa falta em mim. Por isso que aqui Paulo vem corrigir a igreja de Coríntios, que estava agindo o quê? Não estava se alegrando com a justiça, estava se alegrando com a injustiça. E Paulo chega e diz: não sei, vocês dizem que são espirituais, e não há um de vós que se levante e trate com esse que tal traje tem praticado. Chame ele, coloque perante a igreja e trate essa falta desse irmão. Isso é um gesto de amor que vocês devem exercer para com o irmão. Então, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, amados, nós vimos aqui, até aqui, o que o amor é, o que o amor não é, e rapidamente nós vamos ver aqui, vamos concluir antes que as classes cheguem. Em último lugar, o que o amor faz? Paulo vai mostrar aí, em Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo passa do que o amor não é para o que o amor agora faz. Alguns irmãos da igreja estavam também usando mal a sua liberdade cristã. Estavam agindo sem amor, estavam fazendo que outros irmãos mais fracos tropeçassem. Mas Paulo diz para a igreja que o amor, ele tudo sofre. E o que é isso? Abre mão de um direito que tem em favor do seu irmão. E às vezes, amados irmãos, nós não queremos abrir mão de um direito que nós temos em favor de um irmão. Se tem algo que você tem convicção que é certo e que seu irmão se escandaliza, você tem que abrir mão daquilo que você tem convicção, fica você entre Deus, para que o irmão mais fraco não se escandalize. E Paulo diz isso. Tem a questão das comidas, que Paulo vai tratar mais adiante, e tantas outras coisas que alguns irmãos estavam se escandalizando, e Paulo diz: eu abri de mão de tudo isso. Eu tenho convicção, que eu estou certo, mas por amor do meu irmão que é mais fraco, que está se escandalizando com isso, eu não vou praticar. Isso é que é amar. É você abrir mão de um direito que tem em favor do seu irmão, ou de uma convicção que você tem, e seu irmão viver escandalizado. Isso não vai trazer benefício nenhum para com a igreja. Por isso que Paulo vai mostrar, diz que o amor, ele tudo crê. E Paulo, quando vem ensinando aqui, essa primeira e a segunda carta que ele escreve, os coríntios estavam duvidando do apostolado de Paulo, dando crédito a pessoas mentirosas que estavam se opondo ao ministério de Paulo. Davam crédito à mentira,
mesmo tendo um pai espiritual que era Paulo, que Deus enviou para a igreja de Corinto. E como nós vimos aqui, a preocupação de Paulo era preparar a igreja para se encontrar com Cristo. Porque uma igreja que é regida pelo amor, crê em tudo naquilo que Deus envia para ela. Agora, uma igreja, amados, quando ela não está exercendo o verdadeiro amor, aí ficam as dúvidas. Ainda que essa verdade venha da parte de Deus, venha sofrer ataque de todos os lados, a igreja deve ser regida sempre por esse amor, disposta a levar em conta as circunstâncias e suportar cada um aos outros. Tudo espera, o amor também. Tem confiança e crê que a vitória vem pela graça de Deus. E Paulo diz que o amor também tudo suporta. E aqui é interessante, amados irmãos, esse verbo aqui, suporta, traz a ideia de uma fortaleza ativa e uma fortaleza positiva. E alguns comentaristas bíblicos dizem o seguinte, que é como a resistência de um soldado, no calor, na batalha, não fraqueja, mas continua vigorosamente na peleja. Quem ama, amados, crê que Deus coloca pessoas para pregar a verdade, vindo da parte de Deus, ele confere nas Escrituras que aquilo é a verdade, ele espera em Deus que Deus traga edificação para a igreja, e tudo ele suporta os ataques dos inimigos. Agora, Paulo reforça no versículo 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, mas o amor, ele vai permanecer. Então o que Paulo dá ênfase aqui é como que diz para a igreja de Corinto, e Deus fala conosco também: olhe, amem com um amor sacrificial, creiam nisso, porque o que importa é que o amor vai permanecer para sempre em vossos corações. Vocês podem ter pregado, mas um dia vai passar. Mas o amor permanecerá, porque para onde vocês vão, não precisa mais pregar o Evangelho. O amor vai permanecer nos seus corações, primeiramente a Deus, porque vocês fazem isso, porque todos vocês são ensinados por Deus a amarem como Deus nos ama em Cristo Jesus. E Cristo deixou o seu exemplo. Então, amados, o amor ágape nunca entra em colapso, ele jamais sofre ruína. Por isso, lá em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, diz: as muitas águas não podem apagar o verdadeiro amor. Está lá em Cantares ou Cântico dos Cânticos. Tem algumas Bíblias que são traduzidas assim. Então, amados, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos estar buscando a esse maravilhoso Deus. Ele já derramou em nossos corações o verdadeiro amor. Basta nós o quê? Estarmos quedados aos seus pés e desenvolvermos e amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou e como Ele nos ensina. O amor é paciente e é benigno. O que o amor não é? Não é ciumento, não se ufana, não fica cheio de egoísmo, não se ensoberbece. Quem ama não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses,
não se ressente do mal. O amor também não se alegra com a injustiça, mas sempre se alegra ou regozija-se com a verdade. E como nós vimos aqui no final, o que é que esse amor faz na vida daqueles que buscam viver este verdadeiro amor? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque este amor jamais acabará. Então, amados, Deus nos ajude, Deus nos fortaleça com a sua graça a desenvolvermos este amor ágape, que é o amor sacrificial que foi derramado em nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.